O incrível circo digital finalmente está na sua reta final de desenvolvimento. E eu me dei de conta recentemente que eu sempre tive algo para falar da experiência de assistir essa série. E eu não quero deixar isso, sabe, para quando a gente não tiver mais nada para assistir. Então, eu joguei todo o plano do vídeo de Breaking Bad pro alto e resolvi passar isso na frente de tudo para falar sobre uma parte que me incomoda na recepção da cultura midiática na internet e suas consequências para alguns tipos de obra. Mas, primeiramente, o que foi exatamente Digital Circus? Bem, o primeiro episódio é uma grande recepção a um mundo que parece muito confortável a RGs de internet e mistérios do tipo. Deixa humanos presos em um jogo, áreas vagamente descritas para poder gerar plot para o futuro, e conceitos bem simples e eu até diria rasos. Isso tudo parece abrir as porteiras para uma série bem rasa e genérica para agradar um público bem específico criado na internet. Mas vendo os episódios seguintes, eu não diria que essas coisas se concretizaram. No primeiro episódio, não temos nenhuma grande interação com os personagens recorrentes. Apenas sabemos seu lado mais superficial. E Pomni aqui quer encapsular muito mais o sentimento constante de desespero e medo por conta de toda essa terra desconhecida do que de fato ter um aprofundamento de personagem mais recorrente que ela vai ter, já que o episódio inicial quer muito mais nos apresentar as bases desse local e essas dinâmicas que vão ser aprofundadas e vemos elas sendo aprofundadas ao longo da série. O que eu quero dizer é que, essencialmente, o episódio 1 não constrói de uma forma tão caracterizante quanto o resto dos episódios a questão mais constante da série, saúde mental, que eu acho ser o maior e mais rico tema dela. No episódio 2 já temos isso como algo muito mais palpável, não com o Gamigu, com a Pomni. Aquele episódio foi uma grande tentativa de Pomni se integrar melhor naquele mundo, e por isso uma aprofundação real no Gamigu não era intrinsecamente necessária, embora eu quisesse muito que tivesse sido mais real. Mas o episódio 3 é onde eu sinto que as pessoas mudaram um pouquinho a percepção de como essa série realmente é. O episódio 3 é o primeiro a desenvolver uma personagem recorrente tirando a Pomni. No caso, o Kingo. Ele é um episódio muito especial por trazer esse personagem que parece muito mais um alívio cômico ou para quem cria teorias, um ponto importante, talvez futuro da trama, mas aqui ele é trazido como centro do eixo emocional, que no fundo é o que realmente acalentou quem viu o episódio. Dali pra frente, esse molde da série de fazer quase que uma terapia em grupo com os personagens ficou cada vez mais óbvio, seja com os dois episódios seguidos com aventuras não criadas pelo Caim, um episódio que é literalmente qualquer coisa para desenvolver os personagens em suas duplas, e desse último episódio que incrivelmente foca na psicologia de A e dinâmica de de criatura se tornando criador e conflitos de como enxergar divindade. Talvez eu acabe fazendo um vídeo sobre ele mais pra frente, mas o que eu quero focar hoje é o episódio 7. O episódio que interessa para a análise que eu quero fazer aqui é o episódio 7, o episódio de praia. Esse episódio, no fundo, é um grande tapa na cara do fandom, uma vez que ele pega toda a profundidade do mundo que os teoristas e o público esperavam e transforma tudo isso em artificialidade, em um puro bait. Porque, na verdade, não importa coisas como a CIA ou cápsulas, mesmo que elas sejam reais ou se são só criações do Caim. O que importa é que o plot, o grande desenvolvimento desse universo que estávamos esperando, foi nos apresentado como uma coisa irreal, impossível de se alcançar. E o porquê estava bem na nossa cara todo esse tempo. A construção do mundo de Digital Circus nunca fez a menor questão de ser complexa.
A linha do tempo das aventuras do Caim não fazem o menor sentido. Para todo lugar que você olha, tem um NPC genérico moldado para as aventuras só parecerem mais cheias do que realmente são. E as únicas aventuras que realmente interessaram os personagens foi as que eles mesmos pensaram. Porque no fundo sempre foi sobre isso, personagens. E a prova tema de tudo isso é que o personagem que moldou todo esse episódio 7 nem era uma pessoa real. E por isso o nome do episódio é Episódio de Praia. Porque no fundo essa aventura é inútil, nos deixando apenas com o que sempre importou, os sentimentos dos personagens sobre ela e como isso abala o episódio 8. E sinceramente, nesse ponto, não me surpreenderia em nada se no começo do episódio 9 eles caíssem no vácuo e o resto seguisse que nem os últimos episódios de Evangelion. Na verdade, eu até gostaria que fosse assim. Por que exatamente existe toda essa cultura em volta de desvendar o mundo e principalmente um sentimento de antecipação pelo que vai vir depois, como se o público nunca conseguisse prestar atenção no que está acontecendo agora? Acontece que Digital Circus está sendo publicado com um certo legado que o contexto da internet todo cria à volta dele, que é potencializado pela premissa de passar dentro de um mundo digital, que é o grande legado das RGs, enigmas, analog horror, etc. Caso você não seja tão habituado com cultura da internet, o que eu falei acima são alguns nomes para mídias de mistério que têm suas narrativas escondidas por dentro de enigmas. Não é exatamente isso na sua definição mais clara, mas para simplificar vamos usar esse contexto. E eu já quero deixar claro uma coisa. Eu não tô aqui para desmerecer esse tipo de arte. Existem várias extremamente bem feitas e com destaque aqui para o subgênero de RGs dentro do Minecraft, que sempre são muito interessantes, criativas e diferentes entre si. O que eu quero falar aqui é sobre a construção desse tipo de narrativa e como isso pode afetar negativamente a visão sobre tudo que é feito através da internet por meio de uma visão meio distorcida que o público cria. Então vamos lá. Essencialmente, esses enigmas se comportam muito mais como um jogo do que como uma série. Mesmo os que são série, a interatividade exigida para entender a história e a narrativa por completo se assemelham muito mais a um jogo do que a uma série mais conservadora. Uma websérie que comentou muito sobre essa questão meio transmediática é Cat Ghost, recomendo muito assistir. E meio que aí já mora o primeiro problema de querer colocar Digital Circus no meio desse balaio. Isso tudo é muito mais sobre atitudes do jogador para chegar ao próximo passo ou entender os passos anteriores, do que uma reflexão do telespectador sobre o que está sendo apresentado a ele. Tudo isso vem muito por conta de quem meio que popularizou tudo isso hoje em dia. Five Nights at Freddy. E agora que eu falei esse nome, eu percebo porque ninguém chama assim. FNAF é muito melhor, mas enfim, vamos continuar. A franquia, principalmente em seu início, se caracteriza muito por muito game design escondendo migalhas de lore. E ela não se preocupa em nada em se empreender em micro detalhes sobre a narrativa. O importante mesmo era entender como o mistério está escondido dentro dos jogos. Isso é tão radical nos primeiros jogos que eu até facilmente falaria que a gameplay real são procurar os mistérios e o que de fato acontece em game é algo até que secundário. Claro que foi tudo uma grande experimentação do Scott, mas não dá para tirar o mérito de genialidade de tudo isso. Até cagar tudo, transformando em vários livros com uma narrativa hiper detalhada e com aquele FNAF AR também, que tem detalhe demais, mas vamos deixar isso pra lá porque não é um vídeo de FNAF. Toda a minha questão com esse tipo de história é que sua estrutura despreza muito personagens e foca em mundo ou em acontecimentos, o que definitivamente não se aplica a uma série como Digital Circus.
Eu realmente acredito que todo esse modo e expectativa de que tudo que é produzido na internet siga um pouco desse modo pode ser um pouco prejudicial. Estilo hiperpreocupação de escala de poder em animes e quadrinhos. Claro, eu também não quero ser aquela pessoa chata que chega e fala que você não pode brincar de teorizar o passado ou o futuro da série. Até me contradizendo um pouco, o passado é até meio que explorado nessa série. Muito mais o passado dos personagens do que do mundo, mas é principalmente para falar sobre como eles estão agora e o porquê de certas atitudes deles. Então, não é bem que eu estou aqui porque eu quero fazer birra e não quero que ninguém teorize sobre nada da série. É mais que, tipo, quando eu vejo um episódio com várias coisas interessantes sobre vários personagens, dilemas sobre o que é apresentado nela, e tudo que eu vejo são bagulhos meio óbvios que a própria série meio que despreza, eu sinceramente não tenho como não me incomodar. E é isso que meio que todo esse vídeo está expressando. Mas enfim, espero que eu tenha me feito entender. E eu queria terminar esse vídeo dizendo: eu sou uma menina. Não, sério, eu acho que o pessoal olha o vídeo e não vê que ali no título do canal tem um A Bruxa. Sabe? Ah. Enfim, até mais.